Professor Fábio, qual a sua posição em relação à questão da nossa celebração evangélica e os entretenimentos do culto? Se tem alguma influência dessa cultura hedonista? Como você vê isso? Bom, é uma área que eu atuo com mais liberdade porque eu sou da área da história cultural. E é um dos objetos, inclusive, das minhas pesquisas. E o que eu tenho a dizer enquanto historiador, inclusive, não que eu seja historicista, mas é que a igreja, professor Jeová, ela não escapa a seu próprio tempo. Então a igreja está dialogando com o seu tempo, seu contexto histórico, social em que ela está inserida. Então a igreja não é uma bolha, a igreja não é uma ilha. Quando se fala, por exemplo, utilizando o termo entretenimento nas relações, inclusive, com o culto e com a igreja, percebe-se o seguinte: nesse diálogo da igreja com a sociedade, há algumas representações interessantes que eu gosto de utilizar. Por exemplo, aquela velha imagem que é uma representação do século XIX, que demonstra aquela cadeia evolutiva numa perspectiva naturalista, onde o homem é representado, inclusive, lá desde o Neandertal, passando pelo Homo erectus até o Homo sapiens sapiens, né? Dentro dessa perspectiva darwiniana, evolutiva e naturalista. Tem outras representações hoje, pastor Jeová, que é muito cômica, que mostra que o homem que desceu nessa perspectiva naturalista, claro, quero pontuar aqui, desceu da árvore e se coloca de pé, aí de repente o Homo sapiens sapiens, ereto, verticalizado, de repente ele se curva diante das tecnologias e inclusive da tela do computador. As peças fílmicas, as animações, por exemplo, que são confeccionadas pela indústria cinematográfica, da Pixar, por exemplo, há outro tempo lançou uma peça que é uma animação que foi assim um sucesso total, e muito mais sucesso, inclusive, não para os filhos, mas para os pais. Então, e nós assistimos com nossos filhos essas animações da Disney e da Pixar. Uma delas é o Wall-E. O Wall-E é uma crítica tão tenaz, sabe, sobre a nossa sociedade contemporânea, narcisista, consumista, cativa dessas tecnologias, submissa a essas tecnologias, porque lá o grande mote da peça é que havia um mundo pós-apocalíptico onde os seres humanos acabaram com a natureza, construíram uma nave espacial, saíram da Terra, deslocaram procurando outros espaços, outros lugares para se estabelecerem, mas enquanto isso, eles desenvolveram uma dependência tão grande das tecnologias que eles perderam a capacidade de andar. Então, é uma crítica muito tenaz sobre essas dependências que nós adquirimos das tecnologias. E, pensando nisso, nós também absorvemos em grande medida o espírito de nosso tempo, que é o Zeitgeist, né? O espírito da época. E esse espírito da época está dizendo o seguinte, está dizendo que você, eu e todos, o tempo todo está sendo bombardeado por um show de informações e luzes, de novas linguagens. Está muito difícil hoje, inclusive, você segurar a atenção das pessoas simplesmente utilizando os recursos da linguagem verbal, não é? Nos cultos que nós temos, em nossas celebrações, o culto da palavra, de exposição bíblica, que dificuldade! Porque as pessoas estão reféns das tecnologias, inclusive, professora Jéssica, de outras linguagens que não verbais. Então, é um desafio para a igreja, porque a igreja, ela não é uma bolha fechada, ela está dialogando com sua temporalidade, com seu tempo, contexto em que ela está inserida. Então, eu vejo que o desafio está posto. O desafio está posto. E nós precisamos articular meios de contornar esses problemas, de modo que haja um lugar privilegiado para exposição, por exemplo, da palavra de Deus a partir da Escritura. É um desafio que está dado.